Baita experiência, hein, ô Eduardo? Eduardo Piai, diretor executivo do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul, do Concevits, né? Já está com a gente aqui para a gente continuar nessa... Já fez a pisa da uva, Eduardo? Você já teve essa experiência? Vai falar que não, hein? Ainda não esse ano, mas em outras esse ano! oportunidades, sim, com certeza sim. Boa Esse noite, ano. Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite para você. Muito obrigado pela gentileza de estar com a gente aqui. Eu tive a experiência de participar da Pisa aqui em São Paulo, na Vinícola Góis, em São Roque, que é bem pertinho da gente aqui, e lá na Cristófoli também. Eu fui na Cristófoli também com a família toda lá, me recebeu com muito carinho também. Um abraço para todos e a todos, produtores e produtoras daí do Rio Grande do Sul. Mas enfim, Eduardo, olha só, as condições climáticas impactaram aí a produção e a qualidade da uva nessa safra? Que balanço que você faz para a gente dessa colheita que está acontecendo agora? Sim, de fato foi um período importante que a gente passou durante o ano de 2025, né? Nós tivemos aí frios intensos, com bastante horas de frio, então isso ajuda também no período da preparação, informação, enfim, do cacho, para que a gente agora chegasse nesse período aí da maturação. Pré-maturação, tivemos um período aí com bastante chuvas também, que também contribuiu, e agora a expectativa é que nesse período da maturação aí você venha um período mais seco, com menos intensidade de chuvas, mas adequado à produção do açúcar, né, que também é muito importante nesse processo, para que a gente tenha novamente uma safra de excelente qualidade. Então a expectativa é muito boa, né? O Daniel já comentou aí na questão dos percentuais, a expectativa é produzir um pouco mais do que o ano passado, né? Mas de fato o que para nós importa aí é a excelente qualidade que se avizinha. E essa questão climática que você citou aí, né, agora na época da colheita, é o maior desafio, não? Ou tem outros desafios também enfrentados durante esse período agora, né, da colheita, especialmente em relação a custo, mão de obra, tem esses detalhes aí também? Tem, na verdade, sim, é o principal desafio do setor vitivinícola nesse período da colheita é o clima, né? O clima interfere muito no processo da safra, então também com relacionado à necessidade de mão de obra, né? Porque se o clima prejudica com excesso de chuva, também acaba dificultando e necessitando mais intensivamente mão de obra. Se o clima transcorre num período normal, numa normalidade, também é mais fácil o processo da colheita e também tem esse processo. Então, com certeza o clima é o fator principal, mas é evidente que, como muitos outros setores, também a gente enfrenta a necessidade de cada vez maior de mão de obra, né? E também influencia nesse processo de custos que também ele acaba sendo crescente, né, em função de outras atividades. Mas é evidente que a gente sabe também que tem novas tecnologias, processo de mecanização, mas também não são todas as propriedades ou vinhedos em condições de receber essas tecnologias. Então, a mão de obra também é um processo intensivo e muito importante neste período. Ô Eduardo, é muito difícil encontrar um brasileiro, pode até existir, mas é muito difícil encontrar um brasileiro que não saiba, né, que não tem noção do que representa a uva, né, a uva, o vinho, o suco para o Rio Grande do Sul. Mas fala para a gente o que representa assim, objetivamente para a economia do Estado, né, e quais são as expectativas para o mercado de uvas e vinhos nos próximos meses. Olha, é um setor muito importante. Fizemos um estudo aí que fala em torno da produção da uva e seus derivados, supera 1% do PIB do estado. E se a gente considerar aí no turismo e na gastronomia todos os setores que estão envolvidos com a produção da uva, vinhos e derivados, com certeza supera 2% do PIB do estado. Então isso pode chegar a 14, 15 bilhões de reais todo ano que são injetados na economia do Estado, né, gerando renda, capacidade de investimento. Então, todos os setores dessa cadeia gigante, né, que tem muitos setores envolvidos, se beneficiam com a produção de uva, vinhos e seus derivados. Bom, e qual que é a principal preocupação de vocês aí do setor vitivinícola no Estado, hein? Olha, como muito bem estava sendo colocado também, hoje temos o tema da reforma tributária como um tema importante sendo pautado no Congresso Nacional, junto aos deputados, junto ao governo, né, que o setor acaba sendo penalizado com uma carga
alta tributária em comparação a outros países tradicionais produtores de vinhos também, né? Um outro tema que envolve muita concorrência desleal é o descaminho e contrabando. Então, nós temos muita entrada de produtos de fora sem origem, e isso também prejudica o setor, mas é evidente que pauta recorrente de todos os dias, recentemente, é o acordo da União Europeia com o Mercosul, onde que o setor precisa, de fato, ser olhado, né, e precisa de apoio e investimento para que a gente tenha condições de competitividade com esses outros países, onde que a Europa tem muito investimento e muito mais subsídios, fazendo com que os seus produtos lá fiquem mais atrativos, inclusive no nosso mercado. Então, nós precisamos soluções para esses temas também, que o acordo aí, pelo que a gente acompanha, ele está em vias de assinatura, né, como bem foi falado. Então, acho que é algo que a gente precisa tratar de forma urgente junto aos nossos representantes. Vamos aguardar então, viu, Eduardo? Eduardo Piai, que é diretor executivo do Concevits. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado a você pela oportunidade, forte abraço a todos aí, seguimos aí bebendo suco, vinho, espumante de qualidade do estado e do Brasil que temos aí para atender os consumidores. E com esse calor, o espumante nosso brasileiro do Sul, valeu, Eduardo, obrigado.